Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre o Zika vírus. Então, doutor, a gente estava falando sobre essa questão do mosquito, sobre essa questão da gente ter o cuidado de não deixar a água parada. Quais são as dicas para as pessoas que estão em casa para cuidar mesmo do ambiente onde vive e cuidar também da vizinhança, né? Porque o que eu faço pode ser também responsável pela doença de outra pessoa ou pela saúde de um outro vizinho. Então, é preciso entender o Aedes aegypti. Ele é um mosquito que gosta de água parada, limpa ou suja. Então, os quintais das casas, geralmente é onde está o maior foco do problema. Então, as pessoas sempre guardam ali alguma peça velha, algum eletrodoméstico velho que pifou, pneu de carro. Isso tudo fica ali no quintal. Além, obviamente, dos vasinhos de planta. As pessoas têm muita planta em volta de casa e acham que aquilo é inocente. Então, cada água parada daquela ali vira um potencial criadouro para o mosquito. Então, de fato, tem que retirar esse material ou, pelo menos, emborcar ele, deixar ele virado para baixo para que ele não acumule água. Por exemplo, garrafa é uma coisa que o pessoal guarda muito no quintal de casa, às vezes dentro da própria casa, e aquilo com a chuva vai enchendo de água. O ar-condicionado que muita gente tem em Manaus, então aquela base do ar-condicionado, aquilo ali vira um criadouro também, ralo de casa. Então, nessa época da chuva, todo lugar se acumula água. Então, a pessoa, de fato, tem que ficar atenta e usar a criança. Criança é o melhor agente de educação e saúde que a gente tem, porque criança é neurótica quando você diz para ela fazer alguma coisa. Então, manda a criança ir recolher esses vasinhos, virar as garrafas, jogar esses pneus fora, porque isso aí é de fato o que faz o aumento dos criadores de Aedes aegypti. E até uma possibilidade que a gente tem de educar essas crianças de uma forma mais divertida, né? Porque quando você aprende na prática, é muito melhor do que você aprender lá na escola ouvindo. E tem que tirar a água do vasinho da ponta. Mas quando você coloca para tirar a água mesmo, ele vai estar entendendo por que ele precisa cuidar do quintal dele daquela forma. Então, é uma boa opção para todo mundo. É uma boa opção para todo mundo. Acho que as escolas têm que começar, de fato, a fazer esse trabalho com as crianças, mandar as crianças para casa, ajudar os pais a fazer isso. E, de fato, parece muito simples, mas esse é o grande controle do Aedes aegypti. Eu queria te lembrar uma coisa. Quando o Aedes aegypti entrou no Brasil, ele era responsável não pela transmissão do dengue. A maior importância do Aedes aegypti, há um século atrás, era a transmissão da febre amarela. Então, nas cidades havia muita febre amarela. Aqui na região era bastante... Inclusive na região, que até hoje ainda tem, mas não nas cidades. A gente tem febre amarela transmitida dentro da floresta. Então, se uma pessoa não vacinada entra na floresta e um mosquito picou um macaco que tinha o vírus e picou aquela pessoa, ela pode ter febre amarela. Mas a febre amarela da cidade urbana transmitida pelo Aedes aegypti, essa não tem mais. Mas veja o que acontece. A gente fez um grande controle do Aedes aegypti depois da febre amarela e o Aedes aegypti desapareceu do Brasil. A gente não tinha Aedes aegypti. Daí o Aedes aegypti vai aos poucos sendo reintroduzido, vai entrando de novo no país e hoje ele está em todos os municípios. É tão fácil quanto era controlar o Aedes aegypti na década de 30 e 40 do século passado? Não, não é. Porque naquela época só 20, 30% das pessoas moravam nas cidades. Hoje, 80% dos brasileiros moram nas cidades. Então, a realidade é um pouco diferente. Quase todos nós brasileiros estamos morando hoje dentro de uma cidade. E isso complica muito, porque as condições da cidade são diferentes das condições do campo. E é tão verdade a questão da febre amarela que eu lembro, eu não sou daqui da região, né? Não nasci aqui na região. E eu lembro que quando a gente conversava, quando a gente ouvia falar sobre ir ao Amazonas ou sobre visitar a região norte, enfim, isso era muito, muito específico. As pessoas sempre, mas já tomou a vacina da febre amarela? Você já se preveniu em relação à febre amarela justamente por causa desses focos, né, que existiam eram muito presentes. Então é preciso lembrar que os macacos que estão nas florestas da Amazônia, eles ainda têm o vírus da febre amarela. Então, se nós não nos vacinarmos, a gente pode entrar na floresta para passear, para visitar uma cachoeira, visitar uma gruta, para caçar, para trabalhar, e a gente pode se infectar. Então, hoje, quem nasce aqui na região amazônica, é obrigatória a vacina de febre amarela. E para aquelas pessoas que estão vindo de outras partes do Brasil visitar a gente, como você bem falou, elas precisam também serem vacinadas. E qual é o risco que nós temos hoje? É de que esse vírus saia da floresta e comece a ser transmitido de novo dentro das cidades.
porque o Aedes aegypti também transmite a febre amarela. A gente se esqueceu disso porque há muito tempo não há essa transmissão urbana e porque a gente tem uma boa vacina. Mas esse ainda pode ser um problema bastante maior, é a transmissão de febre amarela pelo Aedes aegypti. Não podemos esquecer de uma doença ou de uma possibilidade por causa de outra que está em alta, né? Exatamente. Eu sempre tenho orientado os pacientes lá da Fundação de Medicina Tropical que ao terem febre, cuidado, porque existem outras causas de febre que matam mais, causam mais danos do que o vírus da Zika. É verdade que na África as pessoas convivem com essa doença há anos e não tem registro de microcefalia? Não é exatamente que elas convivem, porque o vírus foi descoberto numa área de floresta onde não havia muitas pessoas habitando. Então, o vírus foi descrito na África há algum tempo atrás, há mais de 50 anos atrás, mas ele não circulava entre pessoas. Então, não é exatamente que houve uma epidemia na África. A grande epidemia do vírus da Zika que houve foi, como eu te falei, na Polinésia. Naquela época, não se detectou a possibilidade do vírus da Zika causar microcefalia. O Brasil, entretanto, quando disse agora mais recentemente que havia uma associação, o pessoal da Polinésia foi revisar os seus dados e descobriram que, de fato, havia microcefalia. Eles é que não foram capazes, naquele momento, de detectar essa associação. Então, eu acho que a gente não está mais no momento de ficar discutindo se existe ou não a associação. De onde veio? Eu acho que a gente tem que trabalhar para controlar o Aedes e entender que a consequência do Zika é bastante real. Não há outra possibilidade para causar tanta microcefalia como tem aparecido no Nordeste brasileiro. Bom dia, estilo de vida. Já se fala em aborto legal sobre os fetos com microcefalia. E eu deixo minha opinião, que Deus dá vida, somente Deus dá a vida e somente Ele pode tirar. É apenas uma opinião mesmo. E aí nós temos uma outra participação que diz: estou adorando esse infectologista, explica tudo muito bem. Muito obrigada. É para o senhor. Bom, eu não vou poder explicar muito bem sobre o aborto. Essa é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Em alguns países onde o aborto é permitido, de fato as mulheres têm o direito de decidir se querem ou não ter um filho com retardo mental. Então, na semana passada, a gente teve a publicação em uma revista de grande circulação na área médica, onde uma gestante que estava no Rio Grande do Norte, em Natal, ela teve uma infecção pelo vírus da Zika, ela estava grávida e ela retornou para a Eslovênia, na Europa. E na Eslovênia ela fez uma ultrassonografia e viu que a cabeça da criança estava diminuída, portanto, tinha microcefalia. E ela então entrou com um pedido na Eslovênia, onde o aborto é legal, é permitido, e ela solicitou o abortamento do filho já com 32 semanas de vida. Isso foi autorizado, o feto foi abortado, e os patologistas abriram esse feto para estudar esse feto. E lá eles encontraram o vírus da Zika no cérebro desse feto, que de fato tinha uma grande microcefalia. Então, esse caso publicado na semana passada mostra, de fato, que a microcefalia e o vírus da Zika têm uma íntima associação, e esse único caso foi um caso importante da literatura para desfazer um pouco dessa confusão de que pode ser causada a microcefalia pelo uso de um veneno contra mosquito ou por causa de uma vacina. Isso, de fato, não é verdade. Então, esse estudo foi bastante importante. Bom, existem alguns questionamentos que as pessoas têm feito, ou seja, por que que na Colômbia, que tem o vírus da Zika, não se está vendo microcefalia? Talvez pelo tempo que a entrada do vírus da Zika aconteceu lá na Colômbia. Talvez a microcefalia vai começar a aparecer a partir de agora. Então, obviamente, eu só vou detectar a microcefalia quando começam a nascer as crianças que tiveram a mãe infectada durante os 9 meses de gestação, especialmente no primeiro trimestre, que é quando está em formação o sistema nervoso das crianças. Então, os outros países estão muito atentos, mas eles devem começar a relatar a microcefalia também a partir de agora. Eu gostaria de saber se uma pessoa que há 2 anos não sente dores nas articulações e tampouco coceira pelo corpo, mas tem uma febre que vai e volta e apenas à noite a pele fica avermelhada e não com pintas como nas explicações que estamos sempre vendo. Essa pessoa pode estar com dengue? Não. O dengue é uma infecção aguda, ou seja, eu só tenho febre
durante 7 dias. Se alguém tiver mais de 7 dias de febre, pode ter certeza absoluta que isso não é dengue. Ele deve procurar um médico, que ele tem alguma outra infecção, mas dengue não é. Bom dia. Como funciona a ação do Zika nos casos de microcefalia? A gente não sabe ainda. Como eu te falei, o único caso que nós temos é o caso desse aborto que foi feito na Eslovênia, e nós temos lá o cérebro com a presença do vírus, mas é apenas um caso. Então, o que a gente está fazendo agora, junto com o pessoal lá de Salvador e em Recife, é que a gente vai pegar todos os bebês com abortamento espontâneo, ou seja, a mãe abortou por algum motivo, e a gente vai tentar colher um pequeno fragmento do cérebro desses bebês. E a gente vai ter, portanto, a possibilidade de entender essa pergunta aí, ou seja, como é que o vírus do Zika faz para que o cérebro fique menor e, portanto, a cabeça do bebê fique menor, que é a definição de microcefalia. A gente já sabia, de estudo experimental, que o vírus da Zika vai para o cérebro. Ou seja, ele tem tropismo, como a gente chama, ele prefere ir para o cérebro. E lá no cérebro, ele impede o desenvolvimento. Você imagina que um bebê está multiplicando as células do cérebro. Se tem um vírus ali causando uma inflamação, essas células não se multiplicam. Então o cérebro não fica do tamanho normal, ele fica de um tamanho menor. Mas a gente vai precisar entender isso, e o Brasil vai contribuir para dar essa resposta para o mundo. Não tem nenhum tipo de relação com a síndrome de Down, com o que acontece na hora da divisão celular da síndrome de Down? Não, a síndrome de Down é um cromossomo a mais que nós temos, e isso não impacta no tamanho do cérebro. Ou seja, quem tem síndrome de Down, ao contrário, ele não tem um cérebro maior, ele tem algum grau de retardo mental, mas não tem a ver com microcefalia. Bom, e as nossas perguntas dos telespectadores continuam. A Rondinelli de Oliveira, de Ouro Preto do Oeste, lá de Rondônia, pergunta assim: quem já teve 2 tipos de malária, se tratou corretamente, que é o meu caso, cria no organismo algum tipo de imunidade? Cria. Quanto mais malária a pessoa tem, menor a chance de fazer malária grave. Então, geralmente, quem faz malária grave, aquela malária complicada, que causa sangramento, que deixa a pessoa amarelada, é a pessoa que pega a malária pela primeira vez. Então, à medida que as pessoas vão pegando mais malária, de fato elas vão ficando como que imunizadas, mais ou menos. Agora, isso não é uma verdade absoluta. Tem pessoas que já tiveram muitas malárias e de repente pegam um tipo de malária diferente, pode fazer forma grave também. Inclusive, tem gente que costuma dizer que tem várias vezes a malária e que nunca é curada da malária, ou então diz que teve mais de uma vez, e tem médicos que não, que dizem que na realidade ela nunca foi curada. Então, tem também uma situação em relação a essa doença. Existem as duas possibilidades, ou seja, uma pessoa que mora numa área que tem muito mosquito da malária, que, diga-se de passagem, é um mosquito diferente do Aedes aegypti. O mosquito da malária, ele pica geralmente no período noturno. É quando você está dormindo que o mosquito da malária te pica. Quando você não vê. Quando você está dormindo e não vê. O Aedes aegypti, ele geralmente pica durante o dia, ou seja, quando você está no seu trabalho, quando a criança está na escola. Mas existem as duas possibilidades. Ou a pessoa pode se infectar várias vezes, porque recebe picadas do mosquito várias vezes, ou ela realmente pode ter um problema com o tratamento. A gente tem alguns pacientes que, mesmo se tratando corretamente, eles têm resistência ao antimalárico, que foi aquilo que você falou lá no início do programa. Algumas bactérias desenvolvem resistência, o parasito da malária também desenvolve resistência. Então, essas pessoas têm que procurar o centro de referência para a gente ver se não está na hora de trocar o remédio da malária dela. Vamos fazer mais uma pausa aqui rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. Se você ainda não enviou a sua participação, ainda dá tempo, envia para a gente. Não sai daí, porque em algum bloco aqui do programa, logo mais a gente vai conhecer a história daquela mãe que tem os bebês com microcefalia, que teve as meninas com microcefalia, e vai explicar para a gente durante todo o processo como ela teve que lidar com isso, como foi o período de adaptação, o que passou pela mente dela. Se você quer conhecer essa história também, continua com a gente logo depois do intervalo, que vai ser bem rapidinho.